único amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargir de mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai. Movimentai vossas falanges protetoras, dá-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral. É o caminho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas. Ante o Evangelho tudo é luz, é a apoteose do amor. Redime a nossa dor com Jesus. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai. Senhor Deus, o Senhor que é o nosso Criador, que nos possibilita as oportunidades essenciais ao nosso crescimento, com amor de Pai que quer ver seu Filho evoluir. Tua luz é vital em nosso dia a dia, Senhor, e não há esfera que resista sem essa fonte de vida. É com a Tua luz, Pai, que sabemos as melhores ações, as melhores escolhas, a melhor direção a seguir e o melhor instrumento de instrução em nosso caminho. Gratos somos por mais esse encontro de estudo. Só através das iluminativas leituras é que somos capazes de nos transformar. Ó Rei da Glória, esteja conosco durante esse estudo clareador e alimentador. E intua a nossa irmã responsável a ministrá-lo com suas luzes cintilosas de sabedoria. Pois sabemos, Senhor, que estudar a nossa doutrina de amor e luz é evitar enfermidades da alma. Gratos somos pelo teu amor. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A leitura do nosso Evangelho está em Filipenses, capítulo 3, versículo 17 ao 20. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Boa noite. Após esse hino maravilhoso de Dr. Bezerra de Menezes,
já nos preparando para a vibração, onde ele, juntamente com a sua equipe médica e espiritual, percorre os lares dos nossos irmãos adoecidos da carne física, fazendo então o tratamento tão bonito, não é mesmo? Esse trabalho de segunda-feira. Um dia em que nós devemos ter muito respeito, é o dia de segunda-feira, onde ocorre a vibração. Durante todo o dia é bom estarmos nessa sintonia, nos preparando, principalmente aqueles que fazem o pedido, ou seja, que colocaram lá na nossa lista de vibração, pedindo por pessoas, né, que estão necessitadas, e também aqueles que estão na lista esperando a visita dos irmãos benfeitores. Então, comentando um pouquinho o versículo, né, em que o apóstolo Paulo de Tarso orienta estarmos imitando, né, o bom proceder, o proceder do verdadeiro cristão, que é estar de acordo com as leis divinas, que é praticar o evangelho, que é por amor, em que se expressa por meio da caridade ao outro, ao próximo. Caridade ao ouvir, caridade ao falar, caridade em prestar serviços, oferecendo ali ajuda, tanto moral quanto material, né? Sabemos que a doação deve estar visando a necessidade do outro. Então, vamos terminar esse capítulo aqui, o capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que tem o título Considerações sobre a pluralidade das existências. Nós vamos passar, falta só uma página aqui para a gente encerrar esse capítulo, já conversamos bastante, não é mesmo? Então, eu vou fazer a leitura e alguns apontamentos. Lembrando que o nosso chat fica aberto desde o início para as participações, tanto com perguntas, o ventilador, voando que o meu cabelo, tanto com perguntas quanto com comentários. Achei, pronto. Então, eu vou voltar só um pouquinho, né, que da Daiane, semana passada, ela iniciou essa parte aqui, mas eu vou voltar só um pouquinho para a gente entender, né, dando ali a sequência na explicação. Eu não vou voltar... tá, então, nós estamos trabalhando a quinta questão, segundo bloco de perguntas, na quinta questão, neste capítulo, né? O capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Nessa quinta questão, vamos ler agora. Eu vou ler o finalzinho do terceiro parágrafo, tá? E ali falou sobre, o Kardec nesse capítulo está fazendo apontamentos que comprovam ali, que nos deixam sem alternativas a respeito da crença da reencarnação, que é a pluralidade das existências. Não há como negar, se a gente quiser seguir uma razão lógica, ter uma lógica na vida aqui terrena, para a gente entender, se a gente quer entender tudo o que acontece, as formas no qual nós vemos a estar aqui, ou seja, as deficiências, tanto físicas quanto psicológicas, né? As mortes prematuras, morte em enfermidade das crianças, toda essa dor e sofrimento, se a gente quiser realmente entender, levando em consideração o atributo de Deus, que ele é justo e bom, acreditando, porque esse atributo, dado aqui, né, pelos irmãos, dado aqui por Allan Kardec, é algo que todas as religiões têm como supremacia, de que Deus nos ama em igualdade, então ele é bom. E justo, porque se ele nos ama em igualdade,
ele tem que ser justo com todos os seus filhos, dando as mesmas oportunidades a todos, sem dar privilégios a um e a outros. Como podemos levar em questionamento a miséria e a pobreza? Será que, a miséria e a riqueza, será que as pessoas que nascem com uma condição financeira em abundância são privilegiadas? Boa noite, Rosana. Será que as pessoas que nascem com condições financeiras em dificuldade, elas estão sendo renegadas por Deus? O meu volume está no máximo, vou falar um pouquinho mais alto. Será? Claro que não. Mas para a gente entender por que as coisas são assim, nós temos que estar, sim, entendendo, vendo e aceitar a reencarnação, aceitar a crença da pluralidade das existências, porque é o único meio explicável a tudo isso. Então, vou ler aqui, né, no final desse terceiro parágrafo da questão 5. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de várias passagens das Escrituras e se encontra notavelmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Quando desciam do monte após a transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis do que acabais de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os seus discípulos então interrogaram, dizendo: por que, pois, dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhe respondeu: em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas vos declaro que Elias já veio. E não o reconheceram, mas lhe fizeram sofrer tudo o que quiseram. Os discípulos lhes falaram de João Batista. Isso está em Mateus, no capítulo 17, mostrando ali que João Batista é a reencarnação de Elias, né? Concretizando a profecia de que Elias voltaria, sendo ali, como sabemos, que Elias foi o precursor de Jesus. Ele fez aquela preparação, né, para a vinda de Jesus, já trabalhando na consciência do povo, uma moral, o amor. Porém, ele não foi reconhecido pelos seus seguidores, por aqueles que esperavam. Assim como Cristo também não foi reconhecido por toda a população judaica que esperava o Messias, o retorno do Messias, mas pela ignorância e pela vaidade também, por achar que o Messias deveria vir da forma com qual eles pensavam que viria, para ser rei no mundo. Mas então Jesus veio, assim como Elias veio também, e não foi reconhecido, porque a obra de Deus é para trabalhar o coração do homem. Uma vez que João Batista era Elias, após uma reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Qualquer que seja, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que se aceite ou não, se existe, deve ser suportada. Não bastante toda crença em contrário. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, não sendo, portanto, antirreligioso. Naquela época em que estava sendo codificado o espiritismo, muitas pessoas estavam entrando em combate com Allan Kardec, justificando isso, que ele, com a doutrina dos espíritos, estava querendo combater
combater os conceitos, os dogmas religiosos. Os dogmas, sim, né? Alguns dogmas foram combatidos, mas estavam querendo ali derrubar as crenças religiosas, derrubar a religião. E jamais, o espiritismo não é antirreligioso. Muitas pessoas entram em questionamento, o espiritismo é doutrina, é religião, o que é, né? Então, sim, a gente pode considerar o espiritismo, é claro que a gente deve considerar o espiritismo como religião. Foi feito até congressos para estar tirando o aspecto religioso da doutrina, que é representado, muito trabalhado, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Se não tivesse essa necessidade, se não fosse uma religião, Allan Kardec não teria estudado a Bíblia e feito um livro apoiando ali os ensinamentos de Cristo, dando uma explicação, estudando passagens bíblicas. Foi feito um congresso internacional para estar desmontando, né? E muitos trabalhadores que deu a sequência, né, ao trabalho de Allan Kardec, foram lá e defenderam esse aspecto, o aspecto religioso, porque a doutrina espírita é formulada por 3 aspectos, que é chamado de tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, quais são esses 3 aspectos? Coloca aí no chat, eu quero saber se vocês estão atentos a respeito da nossa doutrina, porque nós temos que conhecê-la, nós temos que senti-la. Não é só a religião, o espiritismo, não é só algo de domingo. Não é só para você ir ao estudo. É preciso conhecer os fundamentos da doutrina espírita para que a nossa fé esteja sedimentada, esteja fortalecida. Porque se a gente não conhecer os seus fundamentos, quando chegar os obstáculos, ela não vai ser suficiente para nos sustentar, certo? Então, como Allan Kardec fala a todo instante, e vai falar aqui nessa conclusão desse capítulo, a doutrina dos espíritos, com a crença da pluralidade das existências, da alma, é o que nos dá o consolo. Então, se a gente não sabe suas bases, como vamos poder buscar o consolo que precisamos, não é mesmo? Então, deixa eu ler aqui alguns comentários que as pessoas já estão falando. Vamos ver. Obrigada, Rosana. Então, Gina está falando, se temos o evangelho, não seria a mesma religião? Pois é, exatamente. Temos o evangelho segundo o espiritismo, que trabalha a Bíblia. Como não, né? Como não ser religião, não ser uma religião? Mas muitas pessoas ainda tentam combater isso. Rosana está falando, qual é a diferença entre doutrina e religião? Olha só, dever de casa, para a gente entender um pouquinho o que é doutrina. É justamente o que vai apoiar as outras, como eu falei, o tríplice aspecto, né, da doutrina dos espíritos, é justamente o que vai responder essa sua questão, porque o espiritismo, deixa eu ver se alguém respondeu, que aí eu volto, Rosana. Então, a Angina está falando, digo que minha religião é espírita de Kardec. Porque a gente fala, nós somos espíritas, né? Kardecistas. Só para fazer uma diferenciação, porque existe uma outra vertente religiosa, que eles também se intitulam, não, né, espíritas. Bom, ninguém respondeu ainda o tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, vou esperar mais um tempinho, tá, Rosana? Alguém responder aqui, para depois eu explicar sobre a sua pergunta, tá bom? Antes desse capítulo encerrar. Então, repetindo, perguntando, né, novamente, quais são os 3 aspectos da doutrina espírita?
Vamos continuar então aqui, né? Deixa eu só ver onde eu parei. Achei. Raciocinamos como dissemos, a abstração feita de todo ensinamento espírita, que para certas pessoas não tem autoridade, que se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é só porque ela nos veio dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e a única que resolveu essas questões até então insolúveis. Allan Kardec sempre foi um estudioso, sempre foi um homem da ciência, e esse estudo sobre a reencarnação solucionou as dúvidas de Allan Kardec, que é um pesquisador, porque realmente, a partir desta crença, a partir da aceitação dessa realidade, independente, como ele fala aqui, né, se foi revelado pelos espíritos ou não, ele, então, aceitou como uma verdade que realmente é. Então, aqui, ó, Joel falou, ciência, filosofia, religião. Ana Laura também, ciência, filosofia e religião. Esses são os 3 aspectos da doutrina espírita, são as características da doutrina espírita. Então, ciência, justamente porque busca um fundamento para os ensinamentos dados, né? Busca ali por meio da experimentação, que está ali apoiado no Livro dos Médiuns, né, onde Allan Kardec fazia ali a experimentação dos efeitos físicos, das comunicações, ele ia a fundo para saber se eram verídicas, como aconteciam. Então, no Livro dos Médiuns, que a gente estuda no dia de sexta-feira, a gente entende todo esse processo, como são os procedimentos. Allan Kardec explica tudo isso por meio da ciência, que é a experimentação, a experiência que ele faz, né? Filosofia, que é representado pelo Livro dos Espíritos, né? Porque filosofia é o quê? É o modo com o qual você olha o mundo. Como que a gente faz a pesquisa do olhar? Perguntando. Então, a base da filosofia é justamente o questionamento. E aqui no Livro dos Espíritos traz essa relação, né, filosófica. E religião, representado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, como nós já falamos, fazendo então a união desses 3, forma-se a doutrina dos Espíritos, forma o Espiritismo. Então, como Rosana perguntou, né, qual que é a diferença entre doutrina e religião? Religião, vamos dizer que não necessariamente precisa estar apoiado numa razão, né? A fé é o suficiente no sentido de falou-me que é, acredito que seja, certo? Então tem esse lado, vamos dizer assim, que não puxa tanto pela razão. Como, por exemplo, antes acreditava-se que o mundo, a Terra, havia sido formada, né, criada por Deus em 7 dias. Então, isso não trabalha ali uma lógica, né? Como que pode ter sido feito em 7 dias? Claro que o poder de Deus, ele está acima de todas as coisas, de todas as possibilidades. Ele é o Deus do impossível. Porém, ele respeita todos os processos, né? Então, na religião, sendo só religião, vamos dizer assim, né? Não estou citando nenhuma religião, certo? Mas o aspecto religioso é justamente trabalhar ali somente uma fé que muitas das vezes acaba se tornando cega, né? Na doutrina espírita, não. A doutrina em si, né? Independente do espiritismo. Doutrina é justamente um apanhado ali de ensinamentos fundamentados racionalmente. Então, como está escrito na capa do Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu só lembrar o começo,
Fé inabalável só é aquela que pode ser encarado frente a frente à razão em todas as épocas da humanidade. E com isso, Allan Kardec deixa em aberto os conhecimentos da doutrina espírita. Assim como, durante os seus estudos, ele foi fazendo transformações, a edição hoje que nós temos do Livro dos Espíritos é diferente da primeira edição, porque após a primeira edição do Livro dos Espíritos, Allan Kardec descobriu umas coisas. Ele entendeu umas coisas. Tanto que as notas... Então, por exemplo, no Livro dos Espíritos, para a gente dividir, para a gente entender quem fala o quê, a gente pode perceber que Allan Kardec faz as perguntas e a letra é normal. Os espíritos respondem, a letra é colocada ali em itálico. E após algumas respostas dos espíritos em que a letra está em itálico, aquela letra deitadinha, às vezes vem uma outra explicação. E essa fala, que não está em itálico, é Allan Kardec falando. E isso não foi redigido na primeira edição do Livro dos Espíritos, foi redigido depois dos estudos. Então, ele deixa em aberto, porque ele entende que a humanidade progride, que a humanidade evolui. Tanto com a ciência, né, quanto em nossa maturidade de compreender as coisas. Então, tem muitas questões que Allan Kardec deixa claro que não é, como diz, não é determinada, não é exata. Pode estar havendo ali uma ampliação daquela pergunta. Tanto que, se a gente for ler a Revista dos Espíritos, lá Allan Kardec se aprofunda em muita coisa que não deu para estar colocando no Livro dos Espíritos. Então, o Gil está colocando aqui, né? Religião, fé, doutrina, estudo. Então, Allan Kardec coloca tudo isso na doutrina dos Espíritos, no Espiritismo, né? Fazendo com que a gente tenha uma fé bem trabalhada e apoiada na razão. Isso mesmo, o Espiritismo é a fé raciocinada. Então, Ana Laura está colocando, o Espiritismo é religião porque tem por finalidade a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos do Cristo, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Exatamente. Então, se algo te impõe ali, né? Se uma crença que você segue te impõe ali uma transformação, uma reforma íntima, vai estar trabalhando ali a sua moral, a gente pode entender, sim, como um aspecto religioso. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade, nos religando à sua origem divina, faz o resgate das passagens de Jesus, que por muitos séculos foram deturpadas, trazendo ali a real informação dada por Jesus, como, por exemplo, essa passagem de João Batista, que é a reencarnação de Elias, nos esclarecendo que ali consta a reencarnação, a informação dada por Jesus sobre a reencarnação. Continuamos. Deixa eu ver onde eu parei. Sim. Viesse ela de um simples mortal e teríamos adotado da mesma forma. Então, Allan Kardec está sendo aqui bem radical em sua fala, que a crença da reencarnação, ela é tão verdadeira, ela é tão exata, ela é tão, né, esclarecedora, que independente da sua fonte, ele estaria ali adotando em sua vida. E não hesitaríamos mais tempo em renunciar às nossas próprias ideias. Do momento que um erro está demonstrado, o amor próprio tem mais a perder que a ganhar, se obstina em uma ideia falsa. É o nosso orgulho que nos impede de estar nos abrindo para uma realidade. Porque muitas pessoas dizem, nossa, mas a minha vida inteira eu acreditei que era assim. E agora vai mudar?
Não só sobre a crença religiosa, né? Mas em qualquer área da sua vida. Nossa, eu sempre fui assim. Então, não aceita ali mudar, não aceita algo apresentado pelo outro, ou que Deus apresenta a você de diversas formas. Porque antes não era assim na nossa cabeça, né? Do mesmo modo, nós a teríamos repelido, embora vindo dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão. Então, me lembra até aquela passagem do mentor, quando ele fala assim, que se Jesus viesse de novo e falasse coisas completamente contrárias do que ele já havia falado, ele não acreditaria, né? Por quê? Justamente é essa mesma questão que Allan Kardec coloca, vou reler. Do mesmo modo, nós a teríamos repelido, embora vinda dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão. Como que o ensinamento de Jesus é tão profundo, é tão transformador, que não há como vir um outro Messias, ele descer e falar coisa contrária, falar algo que não é. Então o mentor deixou isso registrado, porque ele sabe realmente, ele sentia Jesus. Jesus habita realmente nele desde a sua transformação. Então não haveria como estar se entregando, e nós somos assim, né? Se vier a gente tem um conhecimento. Se vier uma pessoa que vai estar nos falando ideias mais cômodas, vamos dizer assim, né? A gente vai logo aceitar. Como as palestras no YouTube que a gente assiste, né? E o mentor já nos deu a orientação. Cuidado com o que você escuta por aí. Cuidado com as palestras que você assiste. Cuidado com as fontes onde você vai estudar. Porque existem os falsos profetas. E o mentor estava falando sobre isso, né? Os falsos profetas. Como tem aquela outra passagem também que diz assim, né? Não me lembro direito, mas fala assim, se Jesus se apresentar em uma esquina, né? Uma coisa assim, não vá. Porque Jesus vai estar sempre nos envolvendo diretamente. Não vai enviar, não vai estar em um outro local. Ele vai estar na igreja, na sua casa, em seu coração. Certo? Então, João está falando. O espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência sem o espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. O espiritismo sem a ciência ficaria sem um apoio e exame. Por que quando fala, né? Se acha que a ciência, né? Se acha impossibilidade de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. Porque o mundo não é feito somente da nossa matéria aqui da Terra. Então, como que a gente pode estar explicando fenômenos que não têm a composição da nossa matéria física? Por isso que muitas das vezes a gente tem que, mesmo sendo homens de ciência, apoiar-se em teorias, né? Como a teoria do Big Bang, as teorias da formação do mundo, elas não têm como ser explicadas detalhadamente, mostrada detalhadamente. Faz-se um estudo, um planejamento, uma noção de como aconteceu. E assim, acredita-se. Até pouco tempo, a teoria do buraco negro não tinha nenhuma prova. Recentemente, acho que foi ano passado, em 2019, que conseguiram uma foto, certo? Mas essa teoria do buraco negro, olha quanto tempo que já tem. E nós sabemos que esses buracos negros que existem no universo são atalhos de mundo a outro, onde os espíritos ali pegam esse atalho e para chegar mais rápido em outra dimensão.
né? Até os espíritos também, eles enfrentam o tempo, tá? Não, o teletransporte não funciona assim, tão instantaneamente. Ainda mais dependendo de qual espírito, né? Então, existe ali esses caminhos alternativos, como o buraco negro. E o espiritismo, se a ciência ficaria sem o apoio, não seria uma doutrina, não teria o aspecto ali, né, científico, onde faz o estudo, também estaria acabando caindo em algumas áreas, né, de estudo, numa fé cega. Do mesmo modo, vou voltar. Nós a teríamos repelido, embora a vinda dos espíritos se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras, porque sabemos por experiência que não é preciso aceitar cegamente tudo o que vem deles, como aquilo que vem da parte dos homens. Seu primeiro título, para nós, antes de tudo, é de ser lógico, mas existe o outro que é de ser confirmado pelos fatos. Fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a qualquer um que se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, na presença daqueles que não permitem mais a dúvida. Quando esses fatos se popularizarem, como os da formação e do movimento da Terra, será necessário reconhecer a evidência e os seus opositores terão gasto em vão os argumentos contrários, como falou num parágrafo, não anterior, mas alguns parágrafos anteriores, que antes a religião não acreditava ali como que o mundo tinha sido formado realmente, não acreditava ali que a Terra gira em torno do Sol, que a Terra não é plana, e combatia, as pessoas eram julgadas, penalizadas e sentenciadas por defender essa visão, né, contrária da igreja. E quando realmente foi comprovado e não tinha como ser mais contestado, ali o que aconteceu? Os opositores mudaram de lado, né? Aceitaram ali, que no caso aqui, a igreja. Reconheçamos, pois, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única que explica isto, que sem ela é inexplicável. Que ela é eminentemente consoladora, conforme a mais rigorosa justiça, e é para o homem a âncora de salvação dada por Deus em sua misericórdia. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a respeito. Então, vai citar aqui uma passagem de São João no capítulo 3. Jesus respondendo a Nicodemos disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espante do que te disse, é preciso que nasçais de novo. Então, aqui a água está representando justamente a matéria, o corpo, que é preciso você se revestir de um novo corpo físico para alcançar ali o progresso espiritual. Então, é preciso que haja a reforma íntima, reformulando ali a moral, por meio dos ensinamentos do Evangelho, e isso só é possível a partir da experiência proporcionada pelo corpo físico. Então, aqui Jesus deixou bem claro, e ele repetiu para Nicodemos, que é preciso nasçais de novo. É preciso que nasçais de novo. É preciso renascer. É preciso te revestir de um novo corpo, de um novo instrumento para você estar se ascendendo espiritualmente. Então, aqui nós encerramos este capítulo. Alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Daiane até falou semana passada, né, sobre passagens na Bíblia,
que trabalha ali a reencarnação, né? Nós temos uma listagem. Depois eu vou pedir para a Gilma, que tá, como ela falou, tem lá no nosso mural, na nossa casa física, né? A listagem de versículos bíblicos que falam sobre a reencarnação. Depois eu vou pedir para a Gilma, nossa secretária, colocar tirar uma foto ou escrever ali, né? Esses versículos para que a gente tenha o interesse de lê-los, de entendê-los, de sabê-los. E quem tiver dúvidas, só comentar lá no grupo que a gente estuda junto. Outras passagens que tratam da reencarnação. Esse capítulo aqui, que fez as considerações da pluralidade das existências, trouxe duas passagens por Jesus, né? Duas passagens de Jesus, que trata da reencarnação. Vamos entrar, então, aproveitar o nosso tempo, no capítulo 6, ainda na segunda parte do livro dos Espíritos, que vai falar sobre vida espírita. Vamos trabalhar o primeiro tópico agora, que tem o título de Espíritos Errantes. O que são espíritos errantes? Vamos entender durante as perguntas que Allan Kardec fez. Então, aqui na 223, Allan Kardec pergunta aos espíritos. A alma, relembrando o que é alma, quando Allan Kardec utiliza esse termo, nós sabemos que a alma é o espírito encarnado. Então, eu sou uma alma. Nós aqui que estamos no plano físico, somos almas, né? Somos espíritos encarnados. A alma se reencarna imediatamente após ter se separado do corpo. Então, como que funciona esse retorno, né? Do espírito para o mundo terreno? Como que acontece? Existe ali um tempo ou não existe a instantânea reencarnação? A gente parte de uma encarnação para outra em sequência? Algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, com mais frequência, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corporal, sendo menos grosseira, o espírito, a matéria corporal nesses mundos mais evoluídos, né, sendo menos grosseira, então dá essa possibilidade. O espírito encarnado goza aí de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, mostrando aqui que vai depender do mundo, vai depender do espírito, vai depender da necessidade, esse tempo entre uma encarnação e outra. 224. Que se torna a alma nos intervalos das encarnações? Como falou aqui na questão anterior, são intervalos mais ou menos longos. Então, aqueles que passam por períodos mais longos, o que acontece com a nossa alma? Onde fica o nosso espírito? Então, o que se torna a alma, né? No estado de desencarnação? Espírito errante, que aspira a seu novo destino. Ele espera. Então, espíritos errantes são a classificação dada aqui pelos espíritos daqueles que estão em estado de desencarne, que não estão revestidos por um corpo físico e que aguardam ali uma nova reencarnação. Então, esses são espíritos errantes, todos eles. Qual pode ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não há propriamente falando limite extremo assinalado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que, entretanto, não é jamais perpétuo. Não há possibilidade de um espírito não querer reencarnar e não evoluir nunca mais. Não existe isso, né? Como sabemos, aí entra a bondade divina de proporcionar àquele espírito a oportunidade da reencarnação, que é de forma compulsória. O espírito encontra sempre, cedo ou tarde,
oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Então, aqui, como falam de algumas horas, alguns milhares de séculos, a gente tem que entender muito bem que isso não é aplicável a todos os espíritos. Então, eu, por exemplo, não tenho ainda uma condição evoluída que vai me proporcionar esse retorno muito rápido. Eu vou precisar de anos e mais anos na espiritualidade para me preparar, me fortalecer para o meu retorno, né? Então, essa questão de um retorno imediato é aplicável aos espíritos mais evoluídos, espíritos missionários, espíritos que já estão em suas... já não tem mais ali débitos, não tem mais ali processos expiatórios que pesa o perispírito, né? São espíritos mais evoluídos. Mostra também ali que, como já falei, Deus é o Deus do impossível. Então, se houver alguma necessidade desse formato, vai ser concretizado, vai ser realizado, tá? Mas normalmente aqui no nosso mundo, principalmente, porque sabemos o livro dos Espíritos, ele não fala só do nosso mundo, não fala só da Terra, ele fala da lei de Deus de modo geral. Então, em outros planetas, como falou na questão anterior, que tem ali que a matéria é menos densa, mais sutil, eles têm uma condição de retorno, de reencarnação, muito mais facilitada. Nós aqui precisamos de uma gestação de 9 meses para vir ao mundo. Lá no mundos mais evoluídos, não tem essa preparação, como também a infância não é tão longa como a nossa. O estado de consciência aqui na Terra, para a gente alcançar uma consciência de saber fazer escolhas, de compreender o nosso mundo, a nossa volta, é longo demais. Né? Então, 18 anos para a gente alcançar uma independência, uma certa independência, né? É preciso ali 10 anos para a gente desenvolver o nosso corpo físico, no sentido de controle dos músculos, né? Então, é preciso ali 15 anos para a maturidade do corpo biológico, né? Então, nos mundos evoluídos, não é dessa forma. Tudo muito mais rápido, porque não é essa matéria densa que se torna um obstáculo para esse desenvolvimento. Certo? Então, aqui no nosso mundo, isso é mais difícil de acontecer, isso é incomum. Acontecer uma reencarnação, de uma encarnação para outra, com um intervalo de horas, certo? E ainda mais nós, espíritos errantes, os espíritos errantes, né? Que precisam estar acompanhando a sua gestação. Os espíritos evoluídos não têm essa necessidade de acompanhar a gestação, né? De estar junto da mãe no processo da fecundação, no processo da geração, né? De toda a gestação. Agora, os espíritos errantes necessitam demais estar conectado ali com a sua mãe, né? Com o seu corpo, pelo cordão fluídico. E sabemos que, né, que até os espíritos mais evoluídos também têm, assim, vamos dizer, eles não necessitam passar a gestação toda perto da sua mãe, tá? Isso até é uma das explicações dadas, por que eu enjoo tanto, por que a mãe passa tão mal? Então, uma das explicações é que um espírito pode ser mais evoluído do que a mãe, e aquela energia ali ainda é um pouco pesada para o corpo físico, que é impresso ali, né? Essa energia no corpo da mãe. Então, ela recebe todas essas ondas, tá? Eu passo muito mal. Isso significa que o meu espírito o meu filho é um espírito evoluído, é um espírito missionário? Não. Pode ser também que é um espírito que tem débitos com você, né? No livro Entre a Terra e o Céu, demonstra isso.
desculpe, em que a mãe, ela passa muito mal, mas justamente porque ela estava ali gerando um bebê, né, que iria, o espírito que ia reencarnar ali por meio dela, era um espírito que estava obsediando ela. Aí eu não vou entrar em detalhes para explicar, que eu já até contei essa história. Então, Gina está falando. Se você falar isso de você, imagine eu que estou, que estou engateando. Ai, ai, ai. Não tem isso, não. Nós todos ainda estamos bem atrasadinhos, infelizmente. Então, continuando. Aqui na 224b, pergunta. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, porém, para alguns é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem para que ela seja prolongada, a fim de continuarem estudos que não podem ser feitos com proveito senão no estado de espírito. Então, muitos espíritos querem reencarnar, estão na fila da reencarnação e não conseguem reencarnar. Por quê? Deus ainda vê nesses espíritos a necessidade da maturidade de seus espíritos lá na erraticidade, lá no plano espiritual. Então, é necessário para alguns aguardar, não, todos, né? Todos têm uma necessidade de aguardar um determinado tempo. Aí esse tempo vai ser mais ou menos longo, dependendo ali do próprio espírito. Tem uns que, como vão muitos da mesa mediúnica, pedir para renascer, pedir para voltar. Só que esse pedido para voltar, muitas das vezes, está confundido com a sua última encarnação. Como muitos já foram lá, querendo voltar do mesmo ponto que parou. Ou seja, ressuscitar, né? Estar ali com sua vida antiga. E isso é impossível. Então, é preciso fazer um trabalho de conscientização desse espírito. Estudar esse espírito precisa passar por estudos para poder compreender o que é o processo da reencarnação, o objetivo da reencarnação. Como há também espíritos que já estão na hora de reencarnar e que estão em uma condição que incapacitam esse processo da reencarnação. São espíritos que não aceitam resgate, espíritos que estão em colônias umbralinas, espíritos que estão obsediando encarnados e que demora-se anos para tentar resgatar esse espírito, né? Então, aí passa ali séculos e mais séculos na erraticidade, nesse estado ali, né? Em que não quer reencarnar ou que não compreende ali, né? Essa reencarnação. E Deus, né, através dos seus missionários, vai estar preparando cada espírito. Até mesmo esses que fogem da reencarnação estão sendo assistidos pelos espíritos benfeitores. Eu me lembro aqui, né, do pai de André Luiz, em que ele só aceitou reencarnar se a esposa dele, a mãe de André Luiz, também reencarnasse para que ele tivesse ali, né, aquele apoio. E nem era o momento dela reencarnar, mas ela aceita esse pedido, né, para o bem do pai de André Luiz, para o seu marido na última encarnação. Então é assim, né? São processos variados que vai de acordo com a consciência e com a necessidade. Porque, como eu falei, existem as encarnações compulsórias, em que o espírito, mesmo não querendo, eles são resgatados e direcionados a famílias que vão estar recebendo esses espíritos. O que acontece? E o que acontece? Eles são resgatados, recebem a doutrinação, não aceitam a doutrinação, são colocados no sono, que é o adormecer da consciência, mesmo em estado de desencarne, e eles só vão despertar com o nascer do corpo físico, certo? E muitos espíritos pedem para estar prolongando a estadia, né, na erraticidade, em estado de espírito,
para o bom aproveitamento, para estarem estudando, se instruindo, se fortalecendo moralmente, certo? Então, lá no nosso grupo, a gente tem relatos, né, de alguns irmãos que são trabalhadores, são guardiões, e que eles estão no momento de reencarnar, mas pediram para ficar mais um pouquinho na espiritualidade, de ficar mais um pouquinho ali na companhia do movimento, né, da nossa casa, para estarem se fortalecendo, para estarem aprendendo mais, e assim, qual é o objetivo disso? Vencer a sua encarnação, sua próxima encarnação, né? (225) A erraticidade por si mesma é um sinal da inferioridade dos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Já dissemos que a encarnação é estado transitório. No seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Então, é um estado transitório, esse estado errante, né? Por quê? Todos nós vamos evoluir. Então, são períodos temporários, assim como a nossa estadia aqui no corpo, né? Transitória também. É um período, é temporário para o bom aproveitamento, é aproveitada ali essa encarnação com o objetivo final de nos tornarmos espíritos evoluídos. Então, tanto aqui quanto o estado de espírito errante é transitório, com um único objetivo, que é proporcionar a nossa evolução. Então, todos os espíritos que precisam ainda reencarnar são tidos como espíritos errantes. Vamos dizer assim, nós aqui, né, quando a gente desencarnar, vamos ser espíritos errantes. Provavelmente, né? Não sei, que já tem um bem mais evoluído, que esteja na reta final da sua escala evolutiva, né? Mas todos que precisam ainda reencarnar serão espíritos errantes, certo? A gente só não é dado essa denominação para nós, porque nós estamos na nossa caminhada, ainda estamos no cumprimento, né? Para definir ali a nossa vida futura, tá? No caso, a vida futura também é temporária, né? Por exemplo, então, irmão Vigílio, que é um espírito de luz, para a gente é um espírito de luz já, é um espírito evoluidíssimo, mas ele ainda ainda tem necessidade de reencarnar, então ele vai reencarnar ainda. Ou seja, é tido como um espírito errante. O irmão Dan, que é um irmão protetor, irmão guardião, irmão guerreiro, ele também vai precisar reencarnar. Então, ele é um espírito errante, né? Doutora Raquel, que nos atende com tanto amor na área, né? Na sua área da psicologia, ela também tem a necessidade ainda de reencarnar. É um espírito errante, mas são espíritos já tão de luz, já tão distante de nós, né? Que a gente tem como espíritos evoluídos, né? O mentor não. O mentor não é um espírito errante. O mentor já é um espírito puro, um espírito evoluído, um espírito digno, um espírito que não tem débitos, que não tem expiação, que não tem nada mais a estar vindo na matéria para provar o que ele aprendeu com Jesus, né? Ele é um espírito de trabalho, um espírito missionário. Então, ele não é um espírito errante, não é mais... não está mais nesse grupo, nessa denominação de espíritos errantes. Bom, nós já demos o nosso horário, quero saber se alguém tem algum comentário ou alguma pergunta. Então, eu já até respondi a questão 226, né, que pergunta assim: pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? E aí fala, o que devem se reencarnar? Sim, são errantes.
Mas os espíritos puros que alcançaram a perfeição não são errantes, seu estado é definitivo. Definitivo, a gente compreende muito bem que o progresso é infinito, a gente sempre aprende mais e mais. Mas o estado de espírito puro, de estar no primeiro grau da escala evolutiva, é definitivo, certo? Com relação às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Quanto ao estado, podem ser encarnados, nós, quer dizer, unidos a um corpo, errantes, isto é, livres do corpo material e esperando uma nova encarnação para assim melhorarem, e espíritos puros, perfeitos e não tendo mais necessidade de encarnação, né? Então, como eu já tinha respondido essa pergunta, eu li para que a gente não precise retornar nessa questão, tá? Então, semana que vem, questão 227, que retomaremos o nosso estudo, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Então, que bom que foi, né, esclarecedor a nossa conversa de hoje, o nosso estudo, que é assim que deve ser, né? Principalmente aqui o estudo do Livro dos Espíritos, que vai falar dos pormenores da nossa crença espírita, precisa ser muito bem compreendido. Então, é preciso sempre um diálogo, sempre uma conversa, perguntas e respostas. Não entendeu? Pergunta e não fiquem acanhados, porque é importantíssimo a gente estar com esse conhecimento, com os fundamentos da doutrina espírita, né? Bem sedimentados, bem fundamentados. Então, agradeço a presença de todos, agradeço aos colaboradores, Ana Laura com hino e com oração, José Martins com o versículo bíblico, e a presença de todos vocês, a atenção aqui. Vou colocar agora o nosso hino e oração de encerramento. Muito obrigada mais uma vez, e que fiquemos na paz do nosso Mestre Jesus e sobre a proteção do nosso mentor Paulo de Tarso. Que assim seja. Vou fechar. Abro a janela, percebo como a vida é bela. Passarinhos a cantar, flores para perfumar, brisa leve refrescando o nosso lar. Um abraço recebemos de mansinho, atendidos os pedidos com carinho, conversando do labor, restaurando todo amor, com o sol do Evangelho do Senhor. Gratidão a Deus por ter um lar, e trabalho nele sem cessar, pela boa vibração, harmonia entre irmãos, pais atentos numa boa criação. Nossa fé alimentada bem-estar, pois fazemos evangelho em nosso lar, recebendo a luz maior, enlaçando todos nós, purificando em energia salutar. Todo lar precisa de proteção, nosso lar precisa de vibração, cultivada pela lei do amor, ensinada pelo Cristo nosso Senhor. É o lar, santuário da encarnação, que resgata sentimentos pela educação, semeando o bem em nosso interior, edificando a família pelo amor. Todo lar precisa de proteção, nosso lar precisa de vibração, cultivada pela lei do amor, ensinada pelo Cristo nosso Senhor. É o lar, santuário da encarnação,
que resgata sentimentos pela educação, semeando o bem em nosso interior, edificando a família pelo amor. E assim, Pai, Senhor Jeová, chegamos ao fim de mais um estudo. E na certeza de que continuaremos a caminhada, rogamos a vossa companhia. Mestre Divino Jesus, estar diante de Ti nos desperta o melhor que há em nós. Assim, conseguimos espargir a vossa essência aonde estivermos. Pedimos, Senhor, que com o Teu perfume de vida passeie em todos os cantos, hospitais, orfanatos, maternidades, asilos, presídios, os nossos lares, as esferas umbralinas e de luz, a fim de resgatar os que adormecem na desistência da vida, adormecem na dor, adormecem nos flagelos do mundo, mesmo estando somente com o corpo espiritual. E aos que retornam à pátria espiritual, o teu aquecer é o conforto para expurgar as assimilações impuras do sofrer. Aos que de volta aqui estão, recebam ânimo e força, para que com fé fervorosa em tua vida, ó iluminado de Deus, acreditem em cada novo nascer do dia que o Senhor Pai Jeová presenteia. Fique sempre em nossa companhia, fique sempre em nosso coração, nosso mensageiro da paz. Te amamos com o melhor dos nossos sentimentos. Que assim seja.